Sejam bem-vindos ao terceiro Observatório do Imobiliário do Jornal Económico. Durante a próxima hora vamos abordar alguns dos temas que marcam a atualidade do setor imobiliário, os preços da habitação que não param de subir, o papel do Estado e também a questão do IVA na construção. São alguns dos temas que vou abordar com os meus convidados deste terceiro episódio. Telmo Azevedo, co-head of residential da consultora JLL, Anicete Viegas, CEO da promotora imobiliária Avenue, Paulo Gervelo, partner e cofundador do Gabinete de Arquitetura Open Book, e Paulo Caiado, presidente da APMIP. Bem-vindos aos quatro e obrigado pela vossa presença. Começo precisamente por esta questão dos preços da habitação e Telmo, vemos que isto é uma escalada que tem vindo nos últimos meses a acontecer em Portugal. A questão é quando é que isto vai parar e como é que se pode travar este processo de aumento dos preços? Bom dia. Bom dia a todos também. Obviamente é uma pergunta desafiante, não é? E é um problema que não é só relativo a Portugal, mas também ao resto da Europa. De facto, os preços têm vindo a aumentar nos últimos anos, consideravelmente. Vamos, no entanto, assistindo a um abrandamento desse aumento também em algumas zonas. Nós olhamos sempre numa perspectiva mais macro, vemos os dados do país inteiro, mas a nossa experiência mostra-nos também que ela não é transversal no país inteiro. Se repararmos nos últimos dados que saíram do INE, Lisboa e Porto, por exemplo, foram as cidades que menos subiram no centro. Portanto, tiveram ainda assim um crescimento, mas um crescimento mais moderado, de cerca de 4%, enquanto assistimos muito mais uma subida das zonas limítrofes, por efeito de contágio também e pela falta de oferta, que continua a ser um problema transversal. Ou seja, há várias situações que concorrem para esta subida de preços. Temos também a contínua subida dos preços de construção e que tem bastante impacto no que é o preço final. E por isso, acho que algumas destas medidas que o Governo agora traz são positivas no sentido de responder a algumas das questões. Obviamente não vai ser uma resposta imediata. Anicete, vemos, enquanto promotor, e o Telmo tocou aqui nesta questão de já vermos os preços nas periferias das principais áreas metropolitanas de Lisboa e Porto também aumentarem. Enquanto promotor, como é que olham para este cenário e o que é que tem sido feito, neste caso pela Avenue, para fazer face a este problema? Sim, nós temos aqui duas dimensões, ou seja, temos o que é o mercado dos novos, tendencialmente são os profissionais, são aqueles que terão uma lógica de construção de preço mais industrial, ou seja, vão procurar analisar quais são os custos, qual é a margem que terão no final do projeto e, finalmente, o que é que a procura consegue sustentar e faz esta análise e tenta procurar um equilíbrio. Quando se fala de mais 17, mais 15, mais 20%, que são números que aparecem frequentemente, temos aqui um tema da amostragem. E o Telmo já referiu, há zonas do país que de facto aumentaram de uma maneira mais expressiva e outras que aumentaram de uma forma menos expressiva. Uma amostragem pode ter de repente numa zona muitos novos e estes novos vão influenciar esta média e esta média vai ficar impactada. Ou seja, se estivermos num universo em que temos mais novos a aparecer, e estes novos, obviamente, têm um preço mais elevado que os usados e vão influenciar a média daquela zona e teremos aqui um efeito que não é propriamente um efeito generalizado do mercado, mas tem a ver muito com o comportamento de uma determinada zona ou de uma determinada região do país. Mas indo para a questão, nós, do ponto de vista da nossa atividade, nós não sentimos que os nossos preços tenham aumentado com esta dimensão. Temos, sim, ajustes de preços, mas estes ajustes de preços têm como único objetivo, muitas vezes, é cobrir aumentos de custos que nós temos. Ou seja, como temos um custo de construção que subiu, nós automaticamente tentamos ajustar o preço de venda para tentar mitigar o impacto deste aumento de preço. Não significa que ganhamos mais no final da equação, bem pelo contrário, as nossas margens têm vindo a ficar cada vez mais reduzidas para tentar partilhar aqui um bocadinho o efeito de uma coisa com a outra. Há aqui um tema que me parece relevante, que é o tema do IVA. É um tema que foi já largamente abordado, mas depois faremos então com mais. Paulo, como é que olha, enquanto Gabinete de Arquitetura, como é que olham para esta questão? O nosso desafio tem sido prende-se mais com a questão exatamente dos valores de construção. Ou seja, continuar a fazer cada vez melhor arquitetura, cada vez melhor resposta aos objetivos do promotor e do mercado, com os custos de construção no crescimento que têm tido, é necessário para nós ter uma exigência muito maior com a monitorização económica do projeto,
encontrar soluções e novos métodos construtivos que permitam também termos um valor final de construção adequado com as métricas do promotor e depois do mercado, e sermos criativos nas soluções que apresentamos, sendo que claramente tem sido um desafio enorme podermos continuar a ter arquitetura de qualidade a preços acessíveis de mercado. Paulo, a APMIP recentemente lançou com outras associações um conjunto de medidas para o Governo, neste caso para o setor da habitação. Como é que tem olhado para todo este problema dos preços que estão constantemente a subir e olhando também para esse conjunto de medidas, o que é que esperam que o Governo venha a fazer? Bom, eu desde logo acho que é importante fazermos aqui uma separação. Usou a expressão problema, mas de facto a generalidade das famílias, e neste caso mais precisamente 73% dos agregados familiares portugueses que são proprietários de um imóvel, não associam a expressão de problema à valorização da sua casa. As casas terem-se valorizado não representa qualquer tipo de problema para quem tem uma casa. Representam, sim, um sério problema para quem não tem casa nenhuma e tem cada vez mais dificuldade em aceder a uma habitação. E, portanto, parece-me que esta distinção é importante ser feita, porque as medidas têm que estar concentradas em que a construção, o Governo, várias medidas, possam encontrar soluções para quem tem dificuldade, para quem não consegue aceder à habitação devido a esta subida de preços que temos assistido. Foi aqui também já referido, e muito bem, que esta subida de preços é caracterizada por enorme heterogeneidade. Nós temos vários distritos de Portugal onde, neste momento, os preços médios de venda são inferiores a 1.000 euros metro quadrado. Temos Lisboa, onde os preços estão acima de 4.000 euros metro quadrado, ou temos Braga, onde os preços estão na ordem dos 2.000 euros metro quadrado. E, portanto, temos um mercado caracterizado por enorme heterogeneidade. É também importante termos presente, quando falamos em termos genéricos, que, como também já referi muito bem, a oferta de imóveis novos tem sempre impacto local, mas temos de ter todos consciência de que a transação de imóveis usados representa mais de 85% das transações imobiliárias que são feitas em Portugal. A esmagadora maioria das transações imobiliárias são de casas usadas. Deixando estas referências, só referir o seguinte. Do encontro que tivemos com o Sr. Ministro, Miguel Pinto Luz, está muito claro que o Governo tem grande consciência que há aqui dois níveis distintos. Há um nível de medidas que terão impacto a longo prazo, e que são todas aquelas que estão associadas à construção. Se queremos medidas e pensar em medidas que possam ter efeito no curto prazo, tem de se pensar no arrendamento, porque de facto é no arrendamento que serão ou poderão ser encontradas soluções com eficácia real na vida das pessoas em prazos temporais inferiores. Eu diria que daqui há essencialmente três linhas. Uma que já todos conhecemos e que é da redução de tributação para os proprietários na generalidade dos arrendamentos habitacionais, e essa, de facto, é uma medida que tem a expectativa de trazer mais casas para o mercado. O incrementar os apoios sociais, onde temos neste momento o nosso Governo a assumir que é ao Governo que cabe o papel social de apoiar as famílias mais desfavorecidas e também quando uma família entra em incumprimento no âmbito de um contrato de arrendamento. E a terceira linha, trazer para o contrato de arrendamento muito maior segurança contratual. Dar aos proprietários, à generalidade dos proprietários, a segurança de que, quando fazem um contrato e arrendam a sua casa, se alguma coisa correr mal, têm a sua casa restituída em tempo útil e o Governo terá a capacidade para assistir socialmente quem precisa de ser assistido. E, portanto, as linhas principais foram estas.
Então, é mesmo assim como o Paulo diz, o Governo tem que ter aqui um papel-chave no apoio precisamente a quem procura casa, e neste caso o segmento do arrendamento pode ser aqui a solução mais viável para isso. Sim, claramente. Aliás, como disse o Paulo e todos, é um problema de acesso à habitação de uma franja da população, provavelmente também mais desfavorecida e com mais dificuldade, e aí, obviamente, o Estado tem que ter um papel relevante e não podem ser os privados a assumir esse papel de responsabilidade e de criar as soluções. Esta medida do arrendamento, sendo a expressão moderada, infeliz ou não, acho que é uma medida muito positiva, porque criando aqui um teto pode trazer muito mais casas para o mercado de arrendamento, e nós trabalhamos com vários proprietários e investidores, portugueses, compradores, privados, particulares, normais, não é só fundos de investimento, porque hoje em dia também a habitação é também uma maneira dos portugueses usarem o seu aforro como investimento, e muitas vezes eles procuram sim comprar para poder arrendar. Esta solução de até 2.300 euros poder ter uma tributação mais baixa, até 10%, é perfeitamente positiva, olhando não só para as grandes cidades, onde vai conseguir abarcar uma série de imóveis, mas nós, mais uma vez, tendo em conta a heterogeneidade do país, em muitas zonas do país isto envolve quase todos os arrendamentos à volta das grandes cidades. E, portanto, isto é uma medida positiva que, de certeza, vai trazer mais casas para o mercado. Não, os proprietários não vão pôr todas as casas a 2.300 apenas porque esse é o limite, porque o mercado funciona de forma natural e, portanto, se naquela zona o arrendamento médio for de 1.000 euros, será e tenderá para esses valores, poderá haver mais casas no mercado e ajudar nesse sentido. Portanto, no que diz respeito ao arrendamento, plenamente de acordo, é uma medida positiva, mas agora as outras duas questões são fundamentais, porque continua a haver um problema de confiança. O Build to Rent, por exemplo, em termos mais industrializados e profissionalizados, não tem aparecido no mercado português. Duas principais razões. Uma delas, e creio que o Aniceto falará melhor que eu sobre isso, poderá ter a ver com o IVA, e isso permitir que alguns projetos passem efetivamente a ser viáveis, mas por outro lado, a questão da confiança de termos massivamente mercado de arrendamento em que há confiança de que se algo correr mal, o proprietário não fica preso a que um inquilino não saia de forma natural ou dentro do que é uma ordem normal, é fundamental para que as pessoas continuem a pôr as casas no mercado. Isso é precisamente pegando nesta questão do Build to Rent, nós vimos que Portugal ainda não é um mercado que está preparado e adaptado para esse segmento, em parte aqui pela questão dos custos da construção. Em termos de Avenue, como é que olham para esta questão, e se é um mercado que pode ser e deve ser potenciado, não só pela Avenue, mas também por todos os promotores? Por acaso é interessante, porque acho que é a primeira vez que eu vejo num debate desta natureza se focar um bocadinho mais no arrendamento e fugirmos um bocadinho do que é a venda tradicional da habitação, porque de facto é um dos grandes caminhos que tem que ser trabalhado e aqui que tem volume. Tem volume de um lado dos particulares, que têm o seu estoque, que se ganhar confiança e ter uma tributação mais favorável, que é o que o Governo pretende fazer, forçosamente poderão ir para o mercado com mais produto. Havendo mais produto no mercado, haverá obviamente também aqui alguma tendência a pressionar rendas. Agora, até agora, o que é que impediu esse produto de vingar no mercado? Nós temos aqui três campos. O primeiro tinha a ver com a estrutura de custo, ou seja, quando se fazia a conta de construir um fogo para depois arrendá-lo, dificilmente no mercado de arrendamento ele era rentável se não fosse por uma renda absurda que depois as famílias não conseguiriam comportar. Isto tinha a ver com duas dimensões. A primeira tem a ver com o IVA, ou seja, tínhamos aqui o impacto de um custo adicional de uma tributação de 23% nos custos e envolvimentos que traziam um produto final a um preço demasiado elevado. Temos aqui um segundo campo, que é o campo da dimensão, ou seja, falou-se pouco, mas se lê-se nas entrelinhas o que o programa do Governo está a lançar, também há aqui pelo menos uma vontade de querer rever alguma regulamentação, nomeadamente o regelo, o tamanho mínimo dos fogos, etc. Isto é um caminho que um caminho já foi trilhado na Europa por outros países, em que não significa que todos nós temos que viver em áreas mais compactas, mas se quisermos um produto de arrendamento que tenha um valor final mais confortável para as famílias e para quem tem que pagar uma renda no final do mês, se juntarmos as duas coisas, que é a estrutura de custo, uma estrutura de custo inferior e a possibilidade de ter fogos mais compactos que fogem aquelas regras mínimas atuais do regeu, vamos ter forçosamente uma renda unitária que será uma renda unitária mais abordável. E esta renda unitária mais abordável serve os dois lados, que é, primeiro, quem desenvolve pode finalmente pôr no mercado um produto que
que seja um produto adequado e quem pretende arrendar vai encontrar no mercado uma solução. E depois temos aqui o mercado dos usados, que há aqui muito o fenómeno do mimetismo, ou seja, se os novos estão a vender por um determinado preço, estão a ser arrendados por um determinado preço, e como disse o Paulo e bem, grande parte do mercado são os usados, e eu vou tentar colar o meu produto de segunda mão ao novo, ou seja, é aquilo que é mais comunicado, que é mais visível. E se nós tivermos uma oferta do lado do novo, que dê também este exemplo e que acaba por ir para uma redução que propriamente para um aumento, automaticamente os usados também terão aqui uma tentação de ir ao encontro e acompanhar esta tendência de mercado. E finalmente temos o tema do licenciamento, que foi já largamente falado e que já tem uma iniciativa do anterior governo e uma iniciativa positiva, que é o Simplex, que já também, mais uma vez, permitiu que os processos fossem mais céleres e mais simplificados e que acreditamos que haja aqui ainda trabalho para fazer para tornar ainda esses processos mais E a rápidos. pegar nessa questão do Simplex, até aqui mais para o Paulo Gravel, acredito que em termos de arquitetura envolva aqui toda uma logística de processos. Como é que estão a olhar para esta nova versão do Simplex, este 2.0, como já foi apelidado pelo Governo? Se notam algumas melhorias ou se isto ainda vai muito câmara a câmara? Rodolfo, a intenção é boa, acho que é necessário executá-la. Claramente há uma arbitrariedade ainda da interpretação do plano. Nós não podemos ter técnicos a arbitrar e a fazer julgamento de situações quando, obviamente, devíamos ter as coisas muito mais preto no branco, devia haver um checklist em que o próprio técnico não teria a necessidade de estar a interpretar. Ele não é feito para fazer interpretações, é feito para fazer a confirmação se cumpre ou não. Portanto, continuamos num impasse tremendo de isto ser executável. A intenção é boa, eu creio que no futuro, inclusive temas como o tema do BIM e etc. vão poder acelerar a aplicabilidade do Simplex, mas continuamos a ver, inclusive, de Câmara para Câmara, disparidades muito relevantes e que realmente tem sido um desafio continuam a ser um obstáculo e um desafio muito grande, não só para o projetista e depois o resultado que isso traz também no processo de desenvolvimento da promoção. Paralelamente, a questão também, não só do Simplex, continuamos a ter um conjunto de atividades que gravitam no universo das aprovações, nomeadamente CCDRs, etc., em que essa arbitrariedade da interpretação continua a ser algo que para nós é pouco palpável, é difícil conforme eu disse, de forma muito simplicista, das coisas estarem preto no branco. Portanto, acho que tem que haver claramente uma execução deste plano e desta proposta, obviamente que a intenção é positiva. Paulo, e este Simplex é um conjunto de intenções e, como diz o Paulo Gravel, devia estar preto no branco, mas nesta altura ainda está numa chamada zona cinzenta? Sim, a resposta é sim. É fundamental, há pouco o Aniceto referiu muito bem o tema das contas da construção. É fundamental que em Portugal a nossa capacidade construtiva aumente e que aumente com significado. Este ano serão construídas 26 mil habitações em Portugal e é crítico que a nossa capacidade de construção aumente. Para que a nossa capacidade de construção aumente, as empresas de construção, o setor tem de sentir confiança. Tem de alguma forma, ter estímulos para poder aumentar, incrementar os seus recursos. E, portanto, indefinições no licenciamento. O facto das contas, por vezes, nomeadamente para determinadas frentes, não batem certo quando temos, enfim, os impostos, as taxas, o custo de construção, constituído por materiais de construção, mão de obra, recurso cada vez mais escasso. E a tudo isso vamos adicionar um prazo de licenciamento em que
sistematicamente estes senhores estão confrontados com o pior que se pode ter, que é a indefinição. Não sei quanto tempo vou precisar. E, portanto, isto tem um custo financeiro enorme e, simultaneamente, não estimula todo o setor da construção a aumentar com significado a sua capacidade construtiva, o que é crítico. Porque todos conseguimos compreender que hoje não é com mais casas, não é com mais dinheiro, não é com vontade política que nós vamos ter mais casas. Precisamos disso, mas precisamos depois da capacidade construtiva, principalmente quando estamos a falar em incrementar. E eu estou a referir-me essencialmente à mão de obra que está no terreno na construção. Nós temos seguramente meios em termos da nossa capacidade na arquitetura, nos domínios da engenharia, nos domínios, enfim, tudo aquilo que é projeto, mas vai ser necessário incrementar com grande significado a capacidade construtiva. E para isso, as empresas, todas as que estão, digamos, em todo o ecossistema construtivo, vão ter de se sentir confiantes para o fazer. E Aniceto, sente essa confiança enquanto promotor para construir cada vez mais habitação? Sim, notamos que há aqui um tema que é essencial, que é a estabilidade e por acaso acho que por aí, bem ou mal, tem havido alguma estabilidade geral. Eu, por acaso, estou mais positivo sobre os licenciamentos agora com o que estava há 1 ano, 2 anos atrás, porque apesar do Simplex não ser incorporado por todos e estar ainda em pleno funcionamento, a verdade é que muitas câmaras já o incorporaram e já o estão a aceitar. Outras estão a resistir, mas e depois, enfim, acho que é um caminho que se vai fazendo pouco a pouco, porque de facto foi uma revolução do ponto de vista do licenciamento e uma grande revolução. No tema da capacidade construtiva do mercado, nós temos de facto uma capacidade hoje limitada, que não é a mesma que tínhamos há 15 ou 20 anos atrás. As sucessivas crises que vivemos também fizeram que muitas empresas foram para fora, o que outros abandonassem a fileira. Há aqui uma boa capacidade instalada hoje em dia, também parcialmente absorvida, se calhar, pelo PRR e por grandes obras públicas que também absorvem um bocadinho desta capacidade e tornam, nesse momento, o mercado um bocadinho mais complexo na sua capacidade de resposta, mas há porque há várias dimensões, há empreiteiros mais pequenos, há empreiteiros médios, há empreiteiros maiores. E, finalmente, há aqui um primeiro passo que acho que é extremamente interessante, que é o passo da industrialização. Ou seja, é uma indústria extremamente conservadora, que se calhar não inovou quase nada nos últimos 20 anos e que hoje, de repente, percebeu que tinha que dar um passo muito grande na inovação e na evolução tecnológica. Já se começa a falar com alguma naturalidade de casas prefabricadas, já se fala de impressão 3D. Na construção, já há alguns sistemas que começam também a entrar. É um passo, ainda falta muito a fazer. Há grandes grupos que estão nesse momento a investir nesta área e acredito que seja por aí também o caminho. Ou seja, tendo em conta que nós temos uma certa capacidade limitada hoje pelo número de empreiteiros e pela capacidade também da fileira atrair mão de obra e talento, passa muito pelo processo da industrialização e esse processo de industrialização está definitivamente a dar os seus passos. E, a seguir alguns exemplos, eu acho que hoje em dia, por exemplo, se olharmos para a Suécia, acho que é um dos melhores exemplos europeus em termos de industrialização de uma certa gama da habitação e da construção. E Portugal está a querer seguir este exemplo. E somos um país de construtores, somos um país que sempre gostou desta área e poderá ser uma resposta também importante. Cabe depois, mas acho que isto também está mais ou menos na mente de quem governa, que é depois ter aqui um processo de certificação destes processos construtivos para não cairmos novamente na arbitrariedade das câmaras em saber se aquilo é licenciável ou não licenciável e de que forma é licenciado. E para construir tivemos agora este apoio do Governo com a questão da redução do IVA. Telmo, pergunto-lhe, era uma medida há muito pedida pelo setor imobiliário. Pergunto-lhe se em termos práticos vai ter efetivamente o seu resultado previsto. Bem, primeiro é preciso perceber como é que ela vai ser implementada, porque mais uma vez estamos aqui um bocadinho todos
à espera de perceber. Temos um limite médio de valor de venda, que serão os 646 mil euros, mas depois faltou aqui uma série de referenciais. Isso será o valor de médio de venda do projeto, são só as unidades até aquele valor, quando é que vão ser apuradas, se este benefício é à cabeça ou é a posteriori no momento das escrituras. Portanto, bastante indefinição, que é importante mais uma vez trazer para o mercado para clarificar. Gostava só de voltar aqui ao que dizia o Aniceto, que também já tinha dito um pouco também o Paulo da Open Book, que temos dois, que tem a ver com esta questão, de facto, de haver uma modernização e uma maneira diferente de olhar para métodos construtivos. E eu acho que os nossos clientes, os clientes portugueses, quando adquirem, os clientes internacionais, o que querem é uma segurança de qualidade. Independentemente de qual seja o sistema, seja 3D, seja mais industrializado, querem manter de alguma forma a qualidade dos materiais. Lembro-me há alguns anos, quando se começaram, por exemplo, a fazer cozinhas abertas, que não era muito comum, nem prática da nossa cultura, foi um choque inicial, e hoje em dia a maior parte dos projetos novos, na sua esmagadora maioria, em tipologias mais pequenas, é raro encontrar cozinhas fechadas. O mesmo acontece quando se começou a usar, por exemplo, o gesso cartonado nas separações individuais dentro das habitações, não nos confinamentos com os outros apartamentos. Também, ao início, foi com alguma resistência, mas depois passou a ser aceito. Se tudo isso contribuir para que o valor médio possa baixar, claro que são benefícios. A questão das áreas mínimas é verdade, e nós, quando comparamos com outros países, temos áreas mínimas consideráveis, e às vezes bastava baixar um pouco, também não precisamos de chegar aos níveis de uma França ou de outros países que têm áreas que para nós, se calhar, não seriam tão confortáveis, mas poderiam fazer toda a diferença. Com o mesmo volume de construção, a mesma altitude de um edifício, poder ter mais apartamentos. E tendo mais apartamentos, estamos a alimentar, de facto, aqui a oferta, e depois o mercado vai reagir e vai tender. Voltando ao IVA, pergunta inicial, falta-nos ainda uma concretização de como é que isto se vai executar para depois podermos perceber o seu impacto, sendo que, eu espero que o Paulo tenha razão, neste caso o Paulo da APMIP, de chegarmos aos 26 mil unidades, é que no primeiro semestre só fizemos 6 mil novos fogos. Portanto, temos aqui um objetivo ambicioso para lá chegar a esse valor médio dos últimos anos, que são cerca de 26 mil fogos por ano. E se formos para o início do século, estávamos em 80, 90 mil. Portanto, há aqui uma diferença considerável que se perdeu e que não tem vindo, pesa embora, mais uma vez, 70%, mais de 70% da população tem a sua casa garantida neste momento, proprietário. E Paulo, antes de perguntar aqui a questão do IVA, voltando aqui a esta questão todo este processo de industrialização e também com a questão da robótica e da inteligência artificial, como é que a arquitetura se está a adaptar a todos estes novos tempos? Eu acho que tem havido uma enorme transformação, ou necessidade de transformação, de adaptação, não só do processo de concepção, obviamente as novas tecnologias têm ajudado nessa transformação, têm ajudado numa ajuda na parametrização, na também medição de custos. A integração da questão do BIM tem sido importante na indústria e acho que tem trazido eficiência e principalmente uma vantagem grande na coordenação e na compatibilização dos projetos. Acho que isso claramente, chegando ao fim da linha, de haver um acompanhamento da construção e a integração dessa ferramenta na construção tem sido claramente um valor acrescentado. Penso também que temos tido cada vez mais o desafio dos promotores em olharmos para, conforme disse há pouco, métodos de construção inovadores, diferenciados. A questão da modularidade, a questão da pré-fabricação é hoje muito presente nos desafios dos promotores e da construção. Obviamente, aliar essas novas metodologias e esses novos métodos de construção face aos preços que ela hoje em dia ainda têm comparativamente com o betão e com a alvenaria, acaba por ser um desafio tremendo em conseguirmos refletir essa inovação que fazemos na parte da concepção e depois na tentativa de implementar essas metodologias na construção. Há aqui uma coisa importante também, que é a própria experiência do utilizador. A própria experiência do utilizador, quer na habitação, quer num projeto corporativo, tem mudado radicalmente. Portanto,
há uma enorme necessidade na parte do projetista de estar sensível a essa componente humana, a essa componente social, estar em relação e em estrita colaboração com o promotor para ajustar para efeitos de tipologias, para efeito da experiência do espaço de cada utilizador e, por fim, a questão da regulação. Nós não podemos ter medidas regulatórias e medidas urbanísticas completamente desfasadas desta transformação que pretendemos fazer. Portanto, é um conjunto de... A receita tem que reunir todos os ingredientes para que realmente isso possa depois refletir no mercado. A questão do IVA, para irmos à primeira pergunta, é claramente uma questão que para mim prende-se. Isto não pode ficar diluído no ciclo. Portanto, ele tem que depois se refletir claramente na qualidade que pretendemos do produto e depois no valor que o produto tem. E, infelizmente, esta questão da redução do IVA, atualmente para nós, ou pelo menos para mim pessoalmente, ainda está muito diluída portanto, no ciclo do valor imobiliário. E Paulo, para quem precisa de construir mais casas, ter esta questão do IVA aqui ainda meio numa incógnita não é positivo. Bom, eu acho que todos temos de ter noção de que o nosso governo é sustentado por um partido que não tem maioria na Assembleia da República. E esta questão do IVA vai ter de ir à Assembleia da República. E, portanto, aquilo que desde já esperamos é que os nossos deputados tenham o bom senso de viabilizar a proposta apresentada. É claro que, como foi referido, é preciso depois explicar que impacto efetivo é que vai ter. Eu destacaria aqui 3 dimensões que são distintas. Uma é uma dimensão económica, ou seja, de alguma forma do tal estímulo que referi há pouco para todo o setor construtivo. E, portanto, tendo o setor da construção um reflexo enorme, uma capilaridade transversal, uma transversalidade gigante na nossa sociedade, estímulos a todo esse setor têm um reflexo genérico para a nossa economia que acredito possa ser muito positivo. Outra dimensão é de a redução dos 17% de IVA poder ter reflexo direto em quem compra uma casa e a quem precisa de aceder, nomeadamente, a determinado tipo de habitações e, eventualmente, serem criados mecanismos que possam permitir que daí possa resultar um reflexo direto naquilo que é o impacto do IVA. Há um terceiro aspecto que é de facto fundamental e que é o de que todo este setor possa encontrar contas mais viáveis nos vários domínios da sua operação. E com certeza que aqui o IVA tem um impacto grande. Portanto, eu diria que sim, quer dizer, esta redução do IVA é muito bem-vinda. É claro que precisamos de perceber com detalhe como é que ela será implementada, sendo que não sabemos. Entretanto, há alguma reserva de que aquilo que esperamos é que a Assembleia da República tenha o bom senso de viabilizar esta proposta. Eu deixei-me disso para o fim de propósito, porque é aqui a parte mais interessada. Lanço aqui 3 questões que são extensivas ao resto do painel. Por um lado, esta incógnita ainda sobre como é que será aplicado o IVA, esta questão dos 17% que o Paulo Caiado estava a referir, e por outro lado, já ouvimos o Ministro Miguel Pinto Luz dizer que espera que até ao final do primeiro trimestre de 2026 que o IVA a 6% seja implementado. Pergunto até lá como é que vai ficar o setor, se vamos ficar aqui os promotores à espera do que é que vai dar, se vão avançar na mesma para os projetos que têm em mãos, como é que vão ser estes próximos 4 meses? Sim, enfim, como disse o Paulo e bem, primeiro ela tem que ser aprovada e depois de perceber como é que ela vai ser escrita. Tem aqui o tema do valor que o Telmo já referiu, o valor máximo.
como é que ela é interpretada, ou seja, se aplicamos isso ao valor médio, ou seja, temos X unidades e a média, fizemos a média das unidades, este é que é o valor de referência que conta, ou seja, podemos ter fogos a 500 e ter fogos a 800 e no final, a média, estaríamos no 650. O primeiro ponto, ou não é um tema de prorata da área, ou seja, se aplica-se à área, se X fogos estão acima deste valor, esses estão excluídos do regime do 6 e os restantes estão incluídos nos regimes do 6, ou seja, isto tudo tem que ser clarificado. E, finalmente, como é que se aplica a autoconstrução, que isto também é um tema que preocupa muita gente que tem o seu terreno e que quer construir a sua casa e quer perceber como é que se aplica, neste caso, a quem promove a sua própria construção. Tirando esta parte mais técnica do fora da equação, se nós olharmos para a estrutura de custo de habitação na nossa área, no nosso métier, nós temos aqui um peso do custo de construção no final que é de cerca de 50% do custo final do que pomos no mercado. O resto temos terreno, temos taxas, temos juros, temos projetos, temos honorários diversos e variados, temos honorários de comercialização, etc. E este peso de 50%, se aplicarmos o tal diferencial de 7, quer dizer que tenhamos aqui um impacto direto de 8,5% no preço final. Não será exatamente 8,5%, eu acho que o impacto poderá ser mais à volta de 7, 7,5% no produto final. O impacto não deixa de ser irrelevante e ser importante. O tema eu acho que é mais uma solução para o futuro, ou seja, porque, mais uma vez, como é que isso vai aplicar? Vai-se aplicar ao passado? Não creio. Vai-se aplicar ao que está em curso, ou seja, para ali o contador e a partir daquele momento aplica uma taxa diferente? Não sabemos. Ou seja, é uma medida forçosamente para o futuro. E nesta medida para o futuro, o que está feito, o que está em curso e a equação já foi estabelecida, já está a ser implementada. Agora, no futuro, nós por acaso temos um exemplo engraçado em que temos um projeto em que fizemos a simulação, ou seja, esse projeto ainda está em licenciamento, está neste momento em concessão e simulamos. Temos aqui o IVA 23, por acaso não há nenhum fogo, em princípio, que estará acima desse valor de referência, e temos aqui um valor médio se tivermos o IVA 23 e se tivermos o IVA 6. E fizemos a conta para manter a rentabilidade líquida no final. Num caso, teríamos um preço metro quadrado de 5.950 euros por metro quadrado se tivermos o IVA 23. E se passarmos o IVA 6 apenas na construção, passaríamos a ter então 5.400 euros por metro quadrado. Temos aqui uma redução de 550 euros. Ou seja, o impacto são os tais 7,5% no preço final. A resposta, eu diria, matemática esta, em algo que estamos a estudar. E depois temos aqui outro fator que não se fala muito, que é o fator de desbloqueio. Ou seja, há muitos projetos neste momento que não avançam, porque quem está neste momento a analisá-los diz assim, isto não é viável. Ou seja, quando for para o mercado isto é demasiado caro e não consigo colocar isto no mercado. Se tivermos o IVA 6, se calhar já resolve e desbloqueia naturalmente o mercado. E por fim, eu acho que voltamos ao tema do mimetismo, ou seja, se o novo é aquele que comunica mais, que é aquele que tem mais marketing, que é aquele que acaba por ter algum palco que o usado não tem, e como o Paulo disse bem, 80% do mercado são usados, os usados, quando começarem a ver os novos também a reduzir, a ter um preço inferior, vão tentar ter aqui um preço mais em linha e vão reduzir o preço. Por isso, acho que a medida, sinceramente, é positiva e é uma medida de médio prazo. Aliás, o próprio Governo disse que seria uma medida, se fosse implementada, que estaria em vigor até 2019. E espero que depois... 29, perdão. E espero que depois, quando a medida for implementada e que se ver o efeito positivo que ela tem no mercado, se pense em prorrogar este prazo para lá em 2029. E do ponto de vista do consumidor, esta medida é impactante, lá está, aquela diferença de 550 euros que falava, faz diferença para quem vai comprar? Faz, estamos a falar aqui de 7,5%, ou seja, 550 num fogo de 100 metros quadrados são 55 mil euros, ou seja, se no final do dia eu tenho uma poupança de 50 mil euros em cada 100 metros quadrados, acho que é representativo e é já uma poupança interessante. E depois veremos como é que evolui toda a parte mais da industrialização da fileira, porque desse momento, de facto, os custos de produção são custos elevados e que têm subido ao longo do tempo. Abrandaram nos últimos anos e estão agora a níveis mais estáveis, embora com um crescimento ainda, mas de forma mais marginal.
como é que esse processo de industrialização, quando for implementado e ganhar alguma escala, impacta também os custos. Porque ainda precisa de muito investimento para que, como dizia o Paulo, nesse momento não é ainda uma solução mais económica, mas o propósito é que seja mais económico, até que não seja numa componente, é o tempo. Exatamente. O dia que incorporarmos o tempo e que de facto isso ganhar alguma escala e que em vez de se construir em 18 meses passar a construir em 9, forçosamente isso tem um impacto no preço, porque se vende mais rapidamente também recebo mais rapidamente, se receber mais rapidamente também posso vender mais barato. É assim então, como diz o Aniceto. Claramente. Eu acho que estas medidas do Estado têm que ser suportadas em dados e pode haver alguma esperança também da medida ser aprovada no Parlamento, nomeadamente porque, dá um exemplo claro, esta suposta ou potencial taxa adicional de IMI para os estrangeiros parece ser uma resposta do Governo tentar agradar aqui a várias bancadas parlamentares, porque não é uma medida sustentada em dados. Se nós olharmos o peso de estrangeiros no nosso mercado, em 2024 foi de 6%. Se olharmos para o primeiro semestre de 2025, baixou, está em 4%. Isto a nível nacional, uma vez mais. Em Lisboa tem um peso ligeiramente superior, 8%, e vamos para o Algarve, onde temos a maior representatividade. Mais uma vez, se olharmos para o Algarve como um todo, onde é que está o maior peso de estrangeiros? Obviamente no município de Lolé, onde temos Quintas do Lago e outro tipo de produtos que não são essas casas que os estrangeiros estarão a retirar aos portugueses. Portanto, o IVA, para além disso, também tem uma outra medida que tem a ver com uma questão de... Nós consideramos, até pela nossa Constituição, que a habitação é um direito e, por isso, faz todo o sentido que a habitação tenha um IVA que também seja consistente com essa Constituição e, portanto, reduzir para 6% não tem a ver com isso, precisamente, de poder dar-lhe um caráter como tem outros bens que são considerados essenciais e permitir que, pelos vários exemplos que o Aniceto deu, possamos trazer mais casas para o mercado com mais rapidez e o mercado aí vai reagir em termos do que serão a fixação dos preços. Paulo, este agravamento do IMT do Governo aos não residentes acaba por ser aqui uma falsa questão, como estava a dizer o Telmo, porque aquilo que o estrangeiro procura em Portugal, até em termos de preço da habitação, não é de toda a realidade daquilo que é o mercado português, mas ainda assim é um sinal do Governo. Eu diria que este tema, enfim, pela relevância que tem, é um tema que nos últimos anos tem estado cheio de bodes expiatórios, que não tem qualquer correlação com o que realmente se passa no mercado. Todos ouvimos falar no tema dos famosos vistos gold. Os vistos gold foram responsáveis pela transação de 12 mil imóveis numa década. Terminaram em 2023, quando os preços mais subiram. Os residentes não habituais, também apontados como os grandes culpados, há 52 mil contribuintes em Portugal ao abrigo do regime dos residentes não habituais, no período de 16 anos, que terminou em 2023. Também foi depois desse terem terminado que os preços mais subiram. Neste momento fala-se nos cidadãos estrangeiros. Os cidadãos estrangeiros, como o Telmo referiu e muito bem, representam atualmente menos de 5% das transações. E não só representam menos de 5%, como depois também estão concentrados principalmente em determinadas localizações geográficas e estão concentrados em segmentos de preço mais alto. E, portanto, não tem qualquer impacto naquilo que é a generalidade dos preços e da habitação. Ouvimos falar também agora no tema do AEL, como sendo o AEL o grande responsável. Há cerca de 72 mil apartamentos em Portugal afetos ao regime do alojamento local, com grande concentração no Algarve, nas zonas históricas de Lisboa e Porto. Também foram responsáveis pela recuperação dos lugares mais recônditos deste país em inúmeras aldeias e, portanto, não faz qualquer sentido estarmos com este tipo de que não passam, de facto, de fatores que não têm qualquer correlação com o que se passa. O que se passa foi muito bem explanado aqui, é que o preço de um terreno mais o custo da construção, mais o custo das taxas, impostos e todos os outros, enfim, serviços complementares para permitirem edificar uma casa, não permitem que haja um produto final
que tenha, digamos, alguma correlação com o que são os rendimentos da nossa população. É isto que se passa. E Paulo, pegando neste exemplo que o Paulo Queda acabou de dar, é mesmo assim, é mais do que uma questão habitacional, é uma questão fiscal que se prende neste momento em Portugal naquilo que é os processos de construção da habitação. Eu corroboro completamente com o que o Paulo afirmou. Eu acho que realmente é uma evidência, ou aliás, é uma percepção que não se coaduna realmente com a realidade, por tudo que o Telmo e o Paulo também acabaram agora de explicar. Eu acho que voltamos à base daquilo que eu falei há pouco. Eu acho que claramente temos que investir em otimização, e otimização não só da própria construção, mas uma otimização fiscal que permita, obviamente, viabilizar algumas das soluções que, quer do ponto de vista na gênese do projeto, quer depois do ponto de vista da gênese da construção e posteriormente da promoção, que consigamos trazer ao mercado produto que seja claramente coadunável com a capacidade de aquisição dos portugueses. Dar uma nota também importante, que eu acho que o Paulo falou isto no início. Nós temos uma cultura de realmente ter, e o Telmo também falou, de termos uma habitação própria como realmente o nosso PPR, a nossa garantia de património. Exato. Isso contraria, eu diria, muito do que é a cultura, principalmente anglo-saxónica e do norte da Europa. Eu, inclusive, tive a oportunidade de viver em alguns desses países e a maior parte das famílias, a maior parte dos meus colegas, ninguém detinha habitação própria. A aplicação portanto, do património dessas famílias era aplicado em muitas outras ferramentas e muitos outros instrumentos que, inclusive, traziam mais rentabilidade e mais capacidade de compra depois no dia-a-dia dessa população. Portanto, esta questão é muito portuguesa, é muito cultural portuguesa de termos habitação própria, o que não favorece nada também a exploração deste mercado de build to rent, e, portanto, é uma questão que condiciona de alguma forma esta situação. E Aniceto, 73% da população portuguesa sendo proprietária, de facto, como diz o Paulo, condiciona muito aquilo que é o mercado do build to rent em Portugal, sabendo-se que essa poderia ser a principal solução, como falámos no início, para combater aqui a questão da falta de habitação. Sim, não, mas temos que perceber que, de facto, culturalmente não temos, porque não havia também instrumentos que dessem confiança para termos. Primeiro, a equação não funcionava e depois não tínhamos instrumentos que dessem confiança. Primeiro, a tributação era elevada. Em segundo lugar, como o Paulo já referiu no princípio, há um tema de segurança, ou seja, isto não deixa de ser um produto de investimento e quem aplica o seu dinheiro num produto desta natureza procura um rendimento e esse rendimento tem que ter garantias de o receber. Agora, o que sucede é que, se de facto, e parece ser esse o caminho, se começar a reunir as condições para que isso seja execuível, e parece que sim, porque havendo flexibilização das áreas, para ter uma renda unitária mais acessível, tendo uma tributação mais favorável, que é o que já se anunciou como uma medida que se quer levar à aprovação, de 25% para 10% para particulares. Tocando na estrutura de custo, que passa pelo IVA e ter um custo no final que seja inferior na sua construção, passamos a ter aqui ingredientes que favorecem esse mercado. Eu não tenho dúvidas que isto não existiu porque, de facto, o mercado não tinha condições para oferecê-lo. Há hoje toda uma geração que prefere o arrendamento do que a compra, mas que não tem esta resposta. E se olharmos historicamente para o nosso mercado e para o que ele foi, houve aqui uma substituição. Ou seja, quem fez, de facto, o BTR, o arrendamento no nosso mercado, foram os bancos. Os bancos emprestaram dinheiro às pessoas, acabaram por, de uma certa forma, também ajudar estas pessoas a poderem que todos os meses contribuir para pagar as suas casas e, no final, ficaram proprietários. Mas se olharmos para o produto como ele foi construído ao longo das últimas décadas, foi aqui um fenómeno de substituição, porque nunca ninguém, ou a grande maioria da população, não chegou ali e disse, toma lá,
100% do preço da aquisição, porque eu consigo comprar, eu tenho poupança suficiente para comprar a minha casa. Não, eu tenho poupança suficiente para, se calhar, trazer um sinal de 10, de 20, ou do que for de entrada inicial. E depois vou pagando todos os meses ao banco um determinado valor. E com isto, acabamos por ter aqui uma resposta um bocadinho ao mercado que se adaptou ao que era a realidade. E de facto, ela foi até inteligente, porque as pessoas acabaram por criar ali uma estrutura também de poupança, e esse património acaba por ser uma estrutura de poupança para as famílias, e que por acaso, e como o Paulo já referiu também, que quando falamos de valorização, também falamos de valorização deste património, e as pessoas também acabam por ter uma poupança crescida. E quando vão procurar um produto e a seguir revendo o que têm, também tem aqui um aporte inicial que é superior pela própria natureza da valorização do património que tinham. Por isso, sim, de facto não havia, mas se houver, eu acho que condições para esse efeito teremos um mercado de arrendamento muito provavelmente a funcionar de uma maneira diferente. Então, e vemos que esta nova geração está muito mais virada para o mercado de arrendamento, até por questões de trabalho estão muito mais propícios a mudar, não só de trabalho, até por questões de geografia estão mais habilitados ou mentalmente mais capacitados para fazer essa mudança do que gerações antigas, que eram mais terra a terra, mais agarrados à sua área geográfica e até por questões de emprego e constituição de família. É mais o mercado de arrendamento também por esta questão geracional precisa de ser dinamizado. Sim. Obviamente até a questão não lhe vamos chamar de teletrabalho, mas este trabalho misto em que se pode trabalhar a partir de casa e faz com que as pessoas também já tenham uma geografia diferente nas suas habitações, já não precisam estar todos também no centro de Lisboa e do Porto para chegar. Claro que sim, eu acho que o arrendamento tem uma outra vantagem, que é pode acompanhar também a evolução da família ao longo do tempo, não é? Isso muitas vezes nós começamos, ou os casais jovens começam com um T1 logo desde o início de vida e se calhar evitam ir para um T0, é porque muitas vezes quando o investimento da casa inicial, da primeira casa, já querem fazer a curto e médio prazo e, portanto, temos quase sempre as famílias a comprar mais uma divisão do que aquela que precisam naquele momento, porque é um investimento elevado e por isso querem já precaver o seu futuro. E, portanto, o arrendamento também traz essa flexibilidade de a pessoa poder ter uma casa à medida do seu momento de evolução familiar. Gostava de olhar aqui para um outro tema que está relacionado com a questão da construção e da capacidade construtiva. O Paulo dizia há pouco que estão previstas este ano a construção de 26 mil casas. O Governo, no programa Construir Portugal, tem um pacote de 145 mil habitações para construir e o Ministro Miguel Pinto Luz disse recentemente na sua audição no Parlamento, no âmbito da proposta do orçamento, que há mais 300 mil fogos que estão disponíveis e que podem ir para o mercado. Pergunto-vos aos quatro, e começando aqui pelo Aniceto, olhando para tudo aquilo que tem sido a não construção ou pouca capacidade construtiva de Portugal nos últimos anos, é demasiada, está aqui o Governo a ter mais olhos que barriga? Eu acho que a ambição é sempre boa, por isso, ao menos quando a meta está alta, também se fizermos menos, pelo menos estamos a fazer alguma coisa. Se é execuível, não sei, não tenho os números, não tenho os pressupostos, de facto parece-me ambicioso, mas há aqui um papel que nós não conhecemos, que é o papel do Estado, ou seja, acho que também há aqui todo um trabalho que está a ser feito, que é o trabalho de conseguir perceber qual é o património que o Estado também tem e que a capacidade de transformação deste património para colocá-lo no mercado, e isto poderá ter aqui um efeito positivo, e acho que ninguém está mais bem posicionado nesse momento para trazer uma solução rápida que os municípios e que o Governo, porque têm património, porque têm a capacidade também de ter uma estrutura de custo diferente, porque têm naturalmente os seus benefícios naturais, e depois não tem uma lógica de negócio, ou seja, não tem que ter um negócio rentável, porque isso tem que responder a um problema que a sociedade tem. E nesse domínio, acho que, em primeiro lugar, aqueles que estão mais bem posicionados e que o devem fazer. Depois tem que trazer condições, mas acho que isso também já começou a haver aqui alguma reflexão nesse domínio, que é como é que se pode atrair privados para contribuírem também para que isso atinja um certo volume. Agora, os objetivos estão definidos e eu acho que pelo menos a meta está fixada. Agora tentar ver como é que se lá chega. Os gabinetes de arquitetura estão preparados para dar resposta a tanta habitação que o Governo quer colocar no mercado?
Assim, eu acho que hoje em dia Portugal tem uma capacidade instalada de produção, nomeadamente na questão de projeto, quer da parte da arquitetura, quer da parte da engenharia, com capacidade para fazer. Até refiro o contrário, pela falta de oportunidades no mercado, grandes empresas como a nossa têm-se focado no exterior, não é? Ou seja, a componente de internacionalização para o nosso escritório hoje em dia representa 30% do nosso volume de faturação. Eu acho que aqui, voltando um bocadinho atrás e ao que o Aniceto falava, prende-se até com questões, ou seja, se nós estamos a falar de habitação acessível, eu acho que claramente todas estas medidas que o Governo tem como obrigação implementar, tem de o fazer para reduzir um conjunto de componentes, desde a fiscalidade, desde a questão da tributação, porque se temos um promotor que vai construir a um determinado preço, se pode vender a um segmento médio-alto ao mesmo preço que lhe está a custar e vai para vender a um segmento acessível, acho que a decisão é óbvia, não é? Portanto, acho que há todo um trabalho a anteriori para claramente dar condições aos projetistas e, nomeadamente, aos promotores que os permitam exatamente segmentar e que haja uma distinção de investimento para que permitamos oferecer ao mercado produtos na sua diferenciação. Senão, a opção vai continuar a ser fazer produto para de médio e alto padrão, porque o custo de construção é o mesmo. E Paulo, é o Governo aqui a tentar recuperar o gap daquilo que foi a construção em Portugal dos últimos 20 anos para aquilo que foi dos últimos 10? Eu, antes disso, Rodolfo, se me permite, gostaria de adicionar ao que referiu um outro fator na equação daquilo que é necessário e que tem a ver com o estado do nosso parque habitacional. Nós temos um parque habitacional que parte relevante, precisa de ser intervencionado, tem um nível de degradação enorme. Casas sem qualquer tipo de eficiência energética. Temos uma população cada vez mais idosa, temos uma parte relevante de população nas grandes cidades, nomeadamente, que está literalmente aprisionada dentro de casa, em segundos e terceiros andares, sem elevadores, numa cadeira de rodas que não passa em nenhuma das portas da sua casa, com casas de banho desadequadas às suas necessidades, numa população que está a envelhecer e, portanto, só uma nota de que, na equação das necessidades construtivas, a renovação do parque habitacional, a melhoria da eficiência energética das casas e a sua adequação à população idosa não pode ser esquecida. É claro que precisamos de casas, é claro que o tema é um tema, enfim, muito presente, mas que tem levado a que este seja menos abordado, mas ele está muito presente. E, quer dizer, infelizmente, todos estamos a ficar mais velhos, a população está a envelhecer. Insisto no número de população que temos que vive em casas totalmente desadequadas às suas necessidades. Há pouco Paulo referiu, e muito bem, depois temos esta questão cultural, nós temos, enfim, uma parte relevante da nossa população que eventualmente tem dificuldade em comprar medicamentos e vive numa casa própria que vale centenas de milhares de euros. E, portanto, há aqui vários aspectos que têm que ser repensados em toda esta equação. Então, para fecharmos este debate, é assim como disse o Paulo, é importante arranjar aqui um equilíbrio, que o Governo encontre este equilíbrio entre aquilo que é a construção para as novas gerações e estas casas modernas, mas sem esquecer todo este parque habitacional que está preso no passado. Sim, aliás, quando veio o pacote de mais habitação do anterior governo, até se falou da questão dos tais 750 mil imóveis que estavam devolutos ou não ocupados, e desses 250 mil não estavam nem no mercado de arrendamento, nem no mercado de venda. E eu acho que era importante perceber porque é que estavam fora do mercado 250 mil imóveis. Muitos deles têm a ver com o que diz o Paulo, ou seja, são imóveis que têm ou dimensões que não são adequadas, não têm condições de habitabilidade e por isso é preciso renovar e é preciso fazer investimento e provavelmente esses proprietários não têm essa capacidade de o fazer. O Estado tem sempre aqui um papel dúplice, não é? Ontem ou há 2 dias saiu uma notícia que
86% do que é a receita das nossas câmaras municipais vem de 2 impostos, o IMI e o IMT, que estão diretamente ligados à habitação. Portanto, obviamente, cada medida que é feita e que tem esse impacto também nessa receita, o Estado tem sempre aqui 2 pesos para tomar decisões. Então, Azevedo, Aniceto Viegas, Paulo Gervelo, Paulo Caiado, mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença neste Observatório do Imobiliário. E chega assim ao fim mais um terceiro episódio do Observatório do Imobiliário do Jornal Económico. Já sabe que pode ver ou rever este debate nas nossas redes sociais e acompanhar a restante atualidade noticiosa em jornaleconómico.sapo.pt. Até à próxima.